Uau, Deus está fazendo algo sobrenatural e é uma honra poder ter você assistindo aquilo que Deus está fazendo e também é uma honra para você poder participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nessa noite eu quero falar sobre um tema que tem influenciado muito e tem muitas vezes até atrapalhado a vida dos jovens, e eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora, que eu quero orar contra a ansiedade. Se você está ansioso, se você passou um dia ansioso, eu sinto que o Senhor vai quebrar isso. Essa noite existe algo que eu sinto no meu espírito. O Senhor quer fazer algo na sua vida, que Ele quer quebrar a ansiedade no teu coração. Pai, eu quero pedir agora sobre cada vida que está nos assistindo agora, que está assistindo a esse Fornalha. Eu quero declarar que toda ansiedade sai agora dos corações. Nós declaramos a paz que excede todo entendimento. Nós aprendemos de Ti, Senhor Deus, que é manso e humilde de coração. Nós declaramos, nós queremos ser mansos e humildes para ouvir aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Eu peço agora, Deus, sobre cada situação que tem trazido, Deus, ansiedade nos corações. Eu quero declarar agora o Teu toque sobrenatural, Pai, nessas situações. E eu quero declarar em nome de Jesus que cada coração agora venha a ser cheio da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. O Senhor tem falado muito comigo sobre a ansiedade e é algo que eu tenho experimentado em algumas situações da minha vida, e isso tem muitas vezes gerado dor de cabeça nos planos e naquilo que o Senhor tem feito e naquilo que Ele quer fazer. E Deus, Ele tem falado muito comigo para tentar combater isso, porque isso tem sido como algo que vem sabotar o chamado que Deus colocou na minha vida e que Deus tem para mim. E eu tenho falado muito lá na minha igreja local sobre o chamado de Deus na tua vida, nas nossas vidas, que Deus Ele colocou um chamado para cada um. Se você ainda não sabe qual que é o seu chamado, eu vou pedir para você, vou te encorajar, na verdade, não posso pedir, não posso fazer isso por você, mas eu quero te encorajar a você lutar para saber o quanto antes qual que é o teu chamado. Deus, Ele fez cada um aqui com um propósito e tem algo específico para você, para mim, para cada um de nós. E muitas vezes a ansiedade vem para sabotar aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. E essa noite, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, eu quero declarar que você vai encontrar o teu chamado. Se você já sabe, você vai receber agora um boost mesmo para você combater aquilo que vem contra o teu chamado. E o Senhor tem me falado muito comigo sobre como combater a ansiedade nos nossos corações. E a ansiedade nada mais, nada menos é do que a raiz do medo na tua vida. E essa noite eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser totalmente livre do medo. Imagina você sem medo algum. O que você é capaz de fazer? Jesus, Ele veio aqui para a terra com um chamado gigantesco. E para pensar um pouco o tamanho do chamado de Jesus. Quando Deus estava lá no céu junto com Jesus, eles estavam conversando, e o pai chegou para o filho e falou assim: filho, eu tenho um chamado gigantesco para você. E Jesus, ele super empolgado: conta pai, conta qual que é o meu chamado. E o pai simplesmente pega e fala assim: o teu chamado é salvar o universo. E Jesus, ele para e ele ficou pensando: meu Deus, olha o tamanho do meu chamado. Mas existia uma confiança tão grande entre pai e filho, que Jesus, ele simplesmente falou assim: pode me enviar que eu vou lá e eu vou cumprir aquilo que o Senhor prometeu na minha vida. E Jesus, ele foi enviado aqui para a terra, e ele viveu dias aqui carregados com o poder, carregados com um poder sobrenatural, realizava sinais, maravilhas. Ou seja, Deus Pai confiou um chamado gigantesco na vida de Jesus, porque existia um relacionamento de confiança. E Jesus, ele ficou totalmente seguro, porque ele confiava no Pai que ele tinha. E quando ele recebeu aquele chamado, a ansiedade não entrou no coração dele. Porque quando a palavra diz que ele foi até o fim, e ele cumpriu o chamado dele até o fim, ele não deixou a ansiedade. Porque eu imagino que se ele fosse ansioso para cumprir o chamado dele, ele poderia ter encurtado muitas coisas que ele viveu. E essa noite eu quero usar um pouco do exemplo de Jesus, mas eu quero usar outros dois exemplos de pessoas que foram ansiosas. Então eu trago para você essa noite um exemplo de uma pessoa que foi até o fim. Jesus Cristo, o maior exemplo e o melhor exemplo. Jesus Cristo foi até o fim e ele cumpriu o chamado dele, sem ansiedade nenhuma no coração dele, porque ele tinha um relacionamento com o Pai. E essa é a chave para você cumprir o teu chamado sem ansiedade e sem muitas vezes deixar de cumprir aquilo que o Senhor está falando. Eu vou pedir para você aí na sua casa, onde você estiver agora, pode estar aí no seu iPhone, no seu celular, onde você estiver, abre aí comigo em Lucas 15.
Nós temos aqui um exemplo claríssimo de ansiedade estragando aquilo que o Senhor está fazendo. Lucas 15, no versículo 11, a parábola do filho pródigo. Eu acho que você já conhece essa parábola. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito do filho pródigo, sobre a ansiedade que surgiu no coração dele e a precipitação de pedir a herança para o pai antes da hora certa. Vou ler aqui, versículo 11 diz: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu aos haveres. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Se você continuar analisando os próximos versículos, você vai ver que o filho pródigo, ele nada mais, nada menos que... ele não estava debaixo do kairos, que é o tempo perfeito do Senhor. Ele pediu para o pai a herança antes da hora, ele pegou, ele gastou tudo, ele foi diligente, e ele não soube usar a herança que o pai tinha confiado na mão dele. E, com certeza, ele entristeceu o pai, mas o pai é um pai bom. E quando o filho ele reconhece que ele estava no fundo do poço, ele estava na lama, literalmente, lá com os porcos, ele pega ele para analisar o que o pai tinha para ele. E naquele momento eu acredito que ele teve um relance que ele começou a entender que ele estava debaixo de uma cobertura que não era uma cobertura de pai e filho, não era algo que estava relacionado à paternidade. Ele estava linkado com alguma coisa, eu tenho aqui os meus bens, eu tenho a minha herança, eu vou para cima e eu vou fazer algo da minha vida da maneira que eu quiser. E ele tirou a revelação do coração dele que ele era filho do pai, de um pai bom. E a ansiedade invadiu o coração dele e deu no que deu. E o Senhor tem falado muito comigo sobre essa questão assim, que toda vez quando você é ansioso, você tem uma dor de cabeça. E eu experimentei isso na prática. O filho pródigo experimentou isso, ele teve uma grande dor de cabeça, que o cara perdeu tudo e ficou sem para onde ir, não tinha nem o que comer, começou a comer a comida dos porcos. E eu tenho um exemplo que não é tão forte assim, mas é um exemplo que eu acho que você vai começar a entender aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, eu quero compartilhar isso com você. Há mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu fui viajar, eu fui tirar férias, e eu fui para o Peru. E lá no Peru tem altitude, e lá é um lugar incrível. E o primeiro dia quando eu cheguei lá, eu estava super ansioso para conhecer a cidade, para visitar os museus, para conhecer as igrejas, para entender um pouco da cultura, para conhecer as pessoas. E eu cheguei no hotel, eu peguei com as minhas malas, eu cheguei lá e falei, olha, eu quero deixar minhas malas aqui, quero fazer meu check-in super rápido, e eu quero sair para conhecer a cidade. E o pessoal do hotel falou assim, calma, vai com calma, a altitude aqui, você não pode abusar muito, fazer muito esforço físico, você não pode comer muito, você tem que ficar de repouso nas primeiras 24 horas. Então, o que a gente aconselha é você ficar no seu quarto hoje e descansar. Mas era meio-dia, eu estava super pilhado para conhecer, sabe aquela criança que acabou de chegar num lugar novo, acabou de ganhar o seu brinquedo, quer conhecer, quer aproveitar. E eu peguei lá a chave do quarto, joguei minhas malas e eu peguei e fui conhecer a cidade. E comecei a andar, comecei a entrar nos museus, comecei a entrar nas igrejas, comecei a conhecer os lugares, paguei as entradas para entrar no museu lá que tinha. Comi muito lá o ceviche, quem gosta de ceviche já sabe do que eu estou falando. E estava super aproveitando, assim, o negócio estava muito legal, mas de repente eu parei para pensar assim, eu estou pagando para visitar um museu, que eu comprei um pacote e amanhã vai ter um cara, um guia turístico que vai me apresentar o museu, que vai me explicar, e eu estou simplesmente agindo com ansiedade, pagando 2 vezes e simplesmente olhando para as coisas e eu não sei nem o que significa. E daí naquele momento começou a gerar algo no meu coração. Essa história é uma história não muito espiritual, mas eu quero que você venha comigo nessa história para você entender. E de repente começou a me dar uma dor de cabeça assim insuportável. E daí na hora quando a dor de cabeça veio, eu lembrei do cara lá do hotel falando assim, olha, você precisa ficar de repouso, você não pode abusar, você tem que ficar mais quieto, porque senão a altitude vai começar a dar dor de cabeça em você. E eu peguei meu celular, comecei a procurar no Google quais são as causas, os efeitos da altitude, e eu comecei a ver tudo que eu estava sentindo, eu comecei a ficar enjoado, comecei a ficar com uma dor de cabeça, e eu falei, eu preciso voltar para o hotel. Eu voltei para o hotel umas 4 da tarde,
eu estava desesperado, minha irmã estava comigo, eu falei para ela orar por mim, eu orei por mim mesmo, e o negócio estava uma pressão muito forte, cara, e eu peguei e falei assim, eu vou tomar um remédio aqui, vou dormir e vai melhorar. E eu tomei remédio, orei, beleza, dormi. 4 da tarde, eu fui acordar 10 da manhã no dia seguinte. Eu acordei, e na hora quando eu acordei, o Senhor falou assim, toda vez quando você agir com ansiedade, em qualquer área da tua vida, vai te dar dor de cabeça. E literalmente eu experimentei, porque eu agi ansiosamente nessa viagem. Mas eu quero trazer algo assim, um exemplo super simples para você começar a entender, quando você andar com ansiedade na tua vida, você vai começar a ter dor de cabeça. E eu quero trazer agora um exemplo que vai trazer uma parte espiritual na coisa desse exemplo, e eu quero que você venha comigo, que você pare para analisar agora algumas áreas da sua vida que você tem andado ansioso. Muitas vezes a gente fica pedindo mais poder, mais unção. Eu gosto disso, eu adoro tomar um chá, eu gosto de ficar na presença de Deus, curto o fartano, eu curto festa do Espírito Santo, chapação, eu adoro isso. Mas muitas vezes a gente tem que simplesmente se acalmar e ouvir aquilo que o Pai está falando. Muitas vezes o Pai ele quer falar algo específico para a tua vida, mas a gente está super ansioso, super afobado, e mais, a gente não escuta aquilo que Ele está falando. E eu quero trazer um exemplo aqui da vida de Abraão. Abraão, ele tinha um chamado gigantesco na vida dele. Em Gênesis 12, abre aí comigo, Gênesis 12, no versículo 1. A palavra diz que, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele recebe o chamado dele, assim como eu falei no começo, todo mundo tem um chamado, você recebe o teu chamado, o Senhor quer fazer algo na tua vida, e quer fazer algo através da tua vida. E Abraão, ele recebe o chamado dele, que não é um chamado pequeno. Simplesmente, ele vai ser o cara, ele vai ser o pai de uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas através da vida dele. Vou falar uma coisa para você, o teu chamado, junto com o teu chamado vem uma coisa chamada responsabilidade. E eu não quero colocar julgo, eu não quero colocar pressão na tua vida, mas eu quero que você entenda que toda vez quando você agir ansiosamente, você pode comprometer aquilo que o seu chamado foi feito para causar. Deixa eu tentar explicar melhor isso. Imagina se Jesus simplesmente, quando ele recebeu o chamado dele de salvar o universo, pegasse e falasse assim, não pai, eu acho que é muito grande esse chamado. Ou quando ele estivesse lá no deserto e o diabo estava tentando, o Satanás estava lá tentando, ele simplesmente pegasse, então tá, vou pular aqui desse monte, vou mostrar que eu sou poderoso, sou filho de Deus, para você sair daqui. Ou eu vou transformar essa pedra em pão. Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele sabia que ele tinha que suportar aquilo porque o Pai estava ali junto com ele. Ele confiava no Pai e ele não agiu com ansiedade. E eu fico imaginando assim, se Jesus simplesmente pegasse e falasse assim, eu tenho um chamado gigantesco, eu vou lá para Jerusalém curtir as raves, as festas que tem lá. Sim, Deus ele pode fazer coisas, ele pode usar qualquer um, mas eu fico imaginando assim, se Jesus ele tivesse simplesmente pegado, ele fosse curtir a vida dele nos padrões do mundo, será que eu e você a gente estaria aqui hoje? Eu quero colocar essa pergunta na sua cabeça. Eu concordo que Deus ele pode usar qualquer um, ele pode usar até uma pedra. Mas o que eu quero trazer para você essa noite é uma conscientização que você tem uma responsabilidade. Vidas vão ser impactadas através do chamado que Deus colocou na tua vida. E Abraão ele recebe esse chamado gigantesco. E ele pega e ele começa a pensar, um pouco mais para frente, ele começa a pensar assim, eu quero que você pense junto comigo isso. Através da minha vida, todas as famílias vão ser benditas na terra. Se você parar para olhar e ler aqui os versículos aqui de Gênesis 12, você vai um pouco mais para frente identificar que Sara, a esposa dele, era estéril. Ela não poderia ter filhos. E o Senhor dá uma palavra que, através da vida de Abraão, todas as famílias serão benditas na terra. E ele vai ser pai de muitas nações. Como que ele vai ser pai se a esposa dele é estéril? Cara, isso é doido.
aquilo que parece problema na tua vida vai ser aquilo que vai potencializar para você alcançar aquilo que o Senhor prometeu na tua vida. O problema muitas vezes faz parte do teu chamado e você simplesmente precisa se manter confiante naquilo que o Senhor está te falando e não agir com ansiedade. Abraão, ele pega lá no versículo 1 do capítulo 16, abre aí, fala: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão uniu ao conselho de Sarai. Ou seja, Abraão teve filho com uma escrava egípcia. Eu paro para pensar e para analisar esse contexto, eu acredito que eles agiram com ansiedade. Porque na cabeça deles, eles estavam quase já na metade da vida deles, e o Senhor dá uma promessa gigantesca que Abraão seria pai de muitas nações. E Sara estava estéril, ela não poderia ter filhos. E eles vão e eles agem com ansiedade no coração deles. Eles não confiam completamente no plano que o Senhor prometeu na vida deles. E eles vão e Abraão, com a serva egípcia, tem um filho chamado Ismael. E pulando agora para o versículo 15 de Gênesis 16, Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. 86 anos. Desde então, ele não poderia ter filho junto com Sara. E ele pega e ele tem um filho com uma escrava egípcia. Eu imagino que Abraão estava um pouco ansioso. O chamado da vida dele é grandioso e ele agiu com ansiedade. E ele teve Ismael. E eu paro para analisar hoje, se você também analisar hoje, o fruto da ansiedade de Abraão tem gerado dor de cabeça até hoje no Oriente Médio. Ismael, ele foi fruto de uma atitude ansiosa, tanto de Abraão quanto de Sara. E se a gente parar para pensar, aquilo que o Senhor estava planejando através da vida de Abraão era algo grandioso. Quando ele fala que através de Abraão, todas as famílias seriam benditas na terra e que ele seria pai de muitas nações, existia um propósito por trás disso. E como o nosso Pai é soberano, mesmo a gente agindo com ansiedade, mesmo a gente gerando alguns Ismaéis nas nossas vidas, mesmo muitas vezes a gente fazendo aquilo que o Senhor não está mandando a gente fazer, a gente começa a fazer as coisas por ansiedade, a gente começa a fazer as coisas pelos nossos próprios braços, mãos, mesmo assim Ele é um bom Pai. Ele é um Deus poderoso que confia um chamado grandioso na minha e na tua vida. Porque se você parar para analisar, aqui a palavra diz que obras maiores a gente vai fazer que Jesus fez aqui na terra. Cara, o chamado de Jesus era gigantesco. E ele fala que a gente vai fazer coisas maiores. Eu estou assim na expectativa de saber o que o Senhor quer fazer na minha vida. Quando ele fala que obras maiores eu vou fazer. E Deus, ele é soberano, mesmo se você muitas vezes agir com ansiedade, ele vem para te redimir, ele vem para mostrar que ele é um bom pai. E se a gente continua aqui no versículo 1 do capítulo 17, diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não era mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. O pai bom, ele chama Abraão, mesmo Abraão agindo com ansiedade, gerando Ismael, ele reconfirma o chamado dele, e ele gera esperança no coração dele. E se a gente começar a ler um pouco mais para frente, a gente vê que Deus opera um milagre. Através de 3 profetas, Deus fala com Abraão que Sara vai ter um filho. E Abraão, depois desse encontro, ele tem uma convicção que Deus vai fazer algo sobrenatural na vida dele. E eles vão, e Sara e Abraão, eles têm um filho chamado Isaac. Demorou um pouco para aquilo que o Senhor prometeu
se cumprisse, 99 anos. Para pensar, 99 anos, se o Senhor fala que você vai ter um filho com 99 anos, você vai acreditar? Você vai ter 100% de convicção? Mas Deus é soberano na vida de Abraão, Deus é soberano na minha e na tua vida. Mesmo agindo com ansiedade, o bom pai aparece e ele cumpre a promessa na vida de Abraão. E Isaac aparece, Isaac nasce e algo sobrenatural acontece. Assim como o filho pródigo também, mesmo agindo ansiosamente, ele volta para o pai e o pai oferece de novo a casa, ele dá um anel, ele coloca o manto, faz um churrasco com os servos, ele comemora porque o filho voltou. Essa noite, se você está agindo ansiosamente, está longe do pai, volta, porque o Senhor ele quer cumprir o teu chamado, ele quer cumprir aquilo que ele já te falou. E muitas vezes a gente não entende o tamanho do chamado que Deus ele coloca nas nossas vidas, e Abraão ele não entendia. Mas se a gente parar para analisar, Jesus ele vem da linhagem de Isaac. Abraão, Isaac, Jacó, e se a gente começar a ver a genealogia de Jesus Cristo, a gente vai entender o plano e o propósito de Deus na vida de Abraão. Então, essa noite eu quero te encorajar a você não limitar o tamanho do chamado de Deus na tua vida. E se você está agindo com ansiedade, para você simplesmente se arrepender e voltar para os braços do Pai, porque Ele vai estar de braços abertos, assim como o bom pai aqui, que recebeu o filho pródigo. E ele falou assim, filho, volta, tudo que eu tenho é meu, tudo que eu tenho é teu, e você pode usufruir de tudo isso. Assim como Abraão, mesmo gerando Ismael, mesmo tendo dores de cabeça por toda aquela situação envolvendo Ismael, o bom pai apareceu e falou assim, filho, volta, eu tenho um chamado na tua vida, não desiste daquilo que eu te prometi, eu tenho um Isaac na tua vida, e do Isaac vai vir Jacó, do Jacó vai vir uma geração que vai estar pronta para atender aquilo que eu quero fazer na terra. E eu sinto que o Senhor ele quer trazer algo sobrenatural na tua vida essa noite, e que a ansiedade não seja algo que venha sabotar o teu chamado. Toma uma atitude baseada naquilo que o Senhor está te falando. Não haja com ansiedade no teu coração. Escuta aquilo que o Pai está te falando. Confia nele, que mesmo quando você chegar nos 99 anos e ainda não se cumprir a promessa, continua firme, porque Ele vai te mostrar que Ele é um Deus fiel. Eu quero pedir para você fechar os teus olhos agora, nós vamos orar, e eu quero quebrar todo o medo da tua vida. E eu quero declarar que você é filho de um Pai bom, de um Pai perfeito. E mesmo a gente errando, mesmo a gente agindo com ansiedade, o Pai perfeito vai estar lá de braços abertos para receber a gente e para cumprir aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Pai, eu quero pedir agora por cada vida que está assistindo, Deus. Eu quero cancelar agora, Pai, toda a ansiedade nos corações. Eu declaro um amor perfeito que lança fora todo medo. Esse medo que tem se tornado uma raiz da ansiedade na vida de muitos jovens. Eu quero declarar que esse mundo hoje que nós temos vivido, essa era, Pai, de aceleração, de tecnologia, de velocidade, não vai sabotar o chamado que o Senhor colocou nas nossas vidas. Eu não aceito ansiedade. Eu quero declarar agora o Teu toque sobrenatural, trazendo paz em todas as situações na vida de cada jovem, Pai. E eu quero declarar que o teu chamado, o teu propósito vai se cumprir na vida de cada um. E eu quero declarar que Isaques vão surgir. Eu quero declarar que os filhos pródigos vão voltar para a casa do Pai. E algo sobrenatural vai acontecer com essa geração. Eu quero declarar que através da minha geração e da tua geração, todas as famílias, nações serão benditas. E nós nos posicionamos essa noite para cumprir aquilo que o Senhor prometeu, Pai. E eu chamo agora os chamados. Eu quero declarar nas vidas dessas pessoas que ainda não receberam o chamado delas. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, o chamado do Pai se revelando para a tua vida. Eu quero declarar que você tem um chamado, você tem um propósito. E eu quero declarar que o Pai já te deu todas as coisas para você cumprir aquilo que Ele te prometeu. Eu entrego, Pai, cada vida. Eu entrego aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias. Eu vejo como um tempo onde o Senhor vai confirmar coisas na tua vida. E eu quero declarar que a vontade do Pai vai ser feita aqui na terra. Deus abençoe você. Continue firme naquilo que o Senhor te prometeu, porque mesmo quando você chegar nos 99 anos de idade, Ele vai estar do teu lado e Ele vai ser fiel até o fim. Deus abençoe. Deus é tão grande, é poderoso, mais elevado que qualquer outro, aquele que cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus.